programa não recomendado para menores de 10 anos. Falando de suicídio, será que temos algumas pistas que podemos observar? Muitas vezes, como estamos todos os dias com aquela pessoa, não vemos certas mudanças que são sutis. Mas sabe uma coisa que você pode observar? Aquela pessoa que de repente resolve pular de paraquedas, fazer escalada, esportes radicais, beber demais, fumar demais, apesar que esses dois itens, infelizmente, estão inseridos na nossa sociedade, então não são vistos como potenciais causadores de morte, mas são, tá? Então, coisas que você está observando que de repente são anormais, é como se a pessoa flertasse com a morte, começa a brincar e aquela zona de perigo começa a ficar mais estreita. O professor Dr. Gustavo Trevisan vai contar para a gente mais detalhes sobre isso. Nos episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre esse pensamento suicida, né? Sobre o Setembro Amarelo que nós estamos, a importância da gente olhar com mais carinho esse comportamento. E eu dei alguns números aqui alarmantes. Por exemplo, uma morte em cada 100 acontece por conta do suicídio. Agora, antes da pessoa se matar, claro que alguém pode se matar por impulso, eu já vou falar disso para você. Mas antes da pessoa se matar, algumas coisas acontecem dentro da cabeça, né? E eu quero começar com, parece difícil essa palavra, né? Mas ideação, mas é isso que acontece, a gente chama de ideação suicida. Ela começa a pensar, por exemplo, não na morte em si, não no ato de se matar, ela começa a pensar como seria bom se Deus a levasse. Começa assim. Então, esses pensamentos invadem a mente dessa pessoa. Ela não tem menor controle. A gente chama isso de pensamento invasivo ou pensamento intrusivo. Nossa, como seria bom se eu não tivesse mais aqui, né? Como seria bom se Deus agora me desse uma doença. É isso. Começa assim, como seria bom se o gás explodisse. Quer dizer, não é ela que provocaria esse comportamento, mas esse comportamento, a morte seria algo, a causa seria por terceiros, por uma doença, não importa. E ela começa a flertar com esse tipo de pensamento. Só que em seguida ela mesmo se culpa, não posso pensar nisso, não, meu Deus do céu, por que eu estou pensando nisso? E esse diálogo interno começa a se intensificar, até chegar a um ponto em que ela passa para o segundo estágio. Ao invés da ideação suicida, ou seja, da possibilidade dela morrer, ela começa a planejar a morte. Então, e se eu tomar remédio? Só que ela não quer sentir dor. Então ela começa procurando soluções indolores, por exemplo, eu tomar remédio, e se eu tomar veneno, né? E junto com isso, olha que interessante, ela começa a ter comportamentos suicidas. O que seriam esses comportamentos suicidas? Começa a beber e dirigir, como quem diz, vai que eu bato, não é nenhum mal que eu vou fazer para mim, não é nenhum sacrilégio, era isso que eu queria mesmo. Ela começa a fumar. Então, pessoa que não bebia, começa a beber e dirigir, que não fumava, ela começa a se arriscar, por exemplo, em situações na vida, brigar no trânsito, porque a vida começa a ser questionada. Ora, se eu não vou perder tantas coisas assim, ela começa
praticar, por exemplo, coisa que não fazia antes, não é por gosto, é por desafio mesmo na própria vida, esportes radicais, ou seja, ela começa a ter comportamentos junto com a ideação que começa a flertar com a morte. E isso já é algo que vai chamar a nossa atenção, né? Para quem fica do lado, a antena já fica de pé. Os adolescentes começam a se mutilar, né? Então é um risquinho ali, né? Então, droga, por exemplo, é muito comum. Pessoas que estão nessa ideação suicida começam a fazer uso de drogas. A medicação que elas estão tomando começa a tomar uma hiperdosagem, por exemplo. E no segundo estágio ela começa a planejar dessa forma. Eu acho que tomar remédio é uma boa opção. E se eu pular o viaduto? Não, mas eu vou sentir dor. E você vai no site de busca dessa pessoa, ela busca justamente isso, como morrer sem dor, como ela começa a pensar em testamento. Existe um comportamento de planejamento da morte. E às vezes isso pode ser silencioso, nem sempre isso é declarado, nem sempre ela vai dizer aos cantos da terra, olha, eu estou pensando em matar, eu vou tirar minha vida. Por isso não é incomum aquelas pessoas que de repente estava tudo bem, o que? Fulano se matou? Como assim fulano se matou? Mas espera aí, ele não estava aqui ontem com a gente, ele não brincava, não ria, não se divertia, não é? Então, quando a gente vai investigar, quando a polícia vai investigar a morte, por exemplo, vê lá no celular que ele buscou por vários meses como se matar, de uma maneira indolor e etc. Então, primeiro a ideação, são os pensamentos intrusivos e invasivos, depois o planejamento e depois o ato. E nem sempre o ato tem sucesso, né? Então, a gente vê, por exemplo, que pessoas que se matam de fato, já existiram outras tentativas de suicídio anteriores, né? Então elas são internadas com intoxicação, por exemplo, no hospital, por uso de medicação indevida. Então o ato nem sempre é um ato que de fato leva ao suicídio, ela quase que flerta, que namora, que testa essa possibilidade. E é claro que nesse momento a família se assusta e nesse momento ela tem uma explosão nuclear, né? Porque agora sim é sério, mas antes, se a gente puxar o fio, né, a gente vai ver que é uma pessoa que já estava com depressão, a gente vai ver alguém que estava com um monte de problema, a gente vai ver alguém que se cobra demais, porque os suicidas eles têm perfis muito parecidos, pessoas que se cobram muito, pessoas perfeccionistas, pessoas orgulhosas, pessoas detalhistas demais, né? Carentes demais, e tem até a alteração da realidade, dizendo que ninguém olha para mim, ninguém me escuta. Então esse perfil nos chama muita atenção para o suicídio. Então ela passa por pensamentos intrusivos que não dependem dela, para o planejamento e para a ação, né? E às vezes essa ação, logo de primeira, pode culminar no suicídio. E ninguém se mata de bate-pronto, a não ser que existe uma exceção. São aquelas pessoas que têm um comportamento muito impulsivo. Então, acontece muito, e você infelizmente já deve ter visto isso nos noticiários por aí, né? Aquelas pessoas que fragam, por exemplo, uma traição do marido à esposa, depois cometem num ato de impulsividade o assassinato infelizmente isso acontece, né? O assassinato, depois se matam, ou alguém, por exemplo, num surto de impulsividade, um surto psicótico, mata o pai ou a mãe ou coisa parecida, né? No ato de impulsividade, que é mais raro, as pessoas podem cometer o suicídio. Mas é muito mais comum e frequente esse crescimento de ideação, planejamento e ação. Isso pode acontecer por semanas, às vezes meses e às vezes até anos. Agora, é muito importante a gente entender aquela frase, quem tenta se matar é porque não quer se matar.
Será que é isso mesmo? E é isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio.